UOL News Economia. Na primeira temporada, especialistas explicam diversas opções de investimento. Patrocínio BTG. Open Finance. Dê um BTG na sua vida financeira. Olá, eu sou João José Oliveira, repórter de Economia do UOL, e estou aqui para mais um podcast UOL News Economia, para falar sobre investimentos. Quem nos acompanha já ouviu dicas práticas de como sair de dívidas para começar a investir, como escolher uma aplicação de renda fixa, como montar uma carteira de investimentos e ainda como aplicar em fundos imobiliários. Hoje vamos falar sobre um sonho de muita gente: como chegar ao primeiro R$ 1.000.000. E será que isso é suficiente para uma aposentadoria? E para nos ajudar nessas questões, está conosco Walter Policy, planejador financeiro e sócio da Fiduc. Walter Policy é planejador financeiro com certificação internacional de conduta ética e responsabilidade em serviços de planejamento financeiro pessoal. Engenheiro, fez carreira em consultoria, especializando-se em finanças pessoais. Agradeço a presença do Walter mais uma vez. Walter, obrigado, seja bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é meu aqui para esclarecer essas dúvidas e ajudar aí os ouvintes. Legal. E Walter, para começar, eu vou ser bem direto. É possível se aposentar com R$ 1.000.000? Isso é suficiente? Olha, é uma boa pergunta. E sim, é possível, mas ele depende de um fator importante, que é qual é o estilo de vida que a pessoa quer ter a partir do momento em que ela deixa de vender seu tempo por dinheiro ou se aposenta. Para quem gasta pouco, tem um padrão de vida mais enxuto, é possível. Se você tem um estilo de vida que esbanja mais dinheiro, aí esse R$ 1.000.000 não vai dar. E tanto é que tem um monte de casos de gente que ganhou na loteria muito mais do que isso, e não muito tempo depois estava numa situação até pior do que antes de ganhar, porque, né, R$ 1.000.000, estou com a vida feita, aí, vou comprar um carro, uma casa, tá, e vou viver de renda. Não, aí não dá. Então, tem que ter essa medida. É verdade. Então, vamos dar uma ideia, mais ou menos, né, para que a pessoa que nos acompanha tenha uma noção de quanto, mais ou menos, ela precisa juntar para ter uma renda na aposentadoria. Considerando o padrão de vida dela, o que ela deve levar em conta? Ela, assim, depende muito da idade, né? Se você tem uma idade um pouco mais avançada, você tem que prever mais gastos com saúde, ou se você gosta de viajar, enfim, ou se você realmente tem um estilo de vida mais básico, mais espartano, né? Aí, então, é fundamental você ver o seu orçamento. Como é que é o seu orçamento e como é que ele deverá ser no futuro. Essa é uma boa base. Mas, para fazer uma conta redonda, a cada, digamos, R$ 1.000 de renda que você queira, vai depender, claro, das aplicações que você vai ter e tal, mas a cada R$ 1.000 de renda, você pode imaginar que você vai precisar de alguma coisa como 450 a 500 mil reais guardados para poder tirar R$ 1.000 de renda para sempre. Esse dinheiro nunca vai acabar. Se você diminuir o prazo, não, eu quero uma renda por 30 anos, por exemplo, esse número cai bastante, você vai precisar de alguma coisa entre 250 e 300 mil reais para poder tirar R$ 1.000 durante 30 anos, já pensando em inflação, essas coisas que a gente vai falar mais para frente aqui. Bacana. Então, quanto mais cedo, você tocou nesse ponto, né? Quanto mais cedo a pessoa começar a poupar e investir, mais rapidamente ela vai atingir as metas dentro do que ela gasta e dentro do que ela planeja na aposentadoria. Sem nenhuma dúvida. Assim, o esforço que você precisa fazer, se você quer começar essa jornada com 50 anos para parar aos 60, é infinitamente maior do que se você começar com 25. A diferença não dá nem para pôr em números, é outra ordem de grandeza, sabe? O fator preponderante em todas essas contas, em matemática financeira te mostra isso, é o tempo. Quanto mais tempo você trabalha para essa construção, é mais importante até do que o retorno dos seus investimentos, que também são importantes, mas o tempo é mais importante. Então, não deixa para começar amanhã, começa agora e você vai colher esses frutos no futuro. E só para a gente não desanimar, que ainda não começou e já está nos seus 40, 50 anos, ainda é tempo de começar, né, Walter? Sempre é tempo de começar, porque sempre hoje é melhor do que amanhã. Independente de ser os 25 anos ou os 45, 50. Dá, você vai ter que ter um esforço adicional, talvez você tenha que postergar um pouquinho mais aquele momento em que você queria parar,
talvez o padrão seja um pouco menor, mas o importante é começar. Legal. E esse ponto que você destacou, quanto mais tempo, porque o próprio bolo que você está juntando, ele vai crescendo. Você falou que investimentos é importante, mas não é só isso. Quanto mais a pessoa juntar, melhor, porque o investimento vai ajudar. Mas se ela não juntar nada, não tem investimento que faça milagre. É isso, Walter? Sem dúvida. Tem gente que se preocupa muito. Eu vejo muitos investidores iniciantes, assim, poxa, eu tenho meus primeiros R$500. Qual que é o investimento que vai fazer isso render muito? Falo, olha, não faz nenhuma diferença se o seu investimento render muito ou pouco com R$500. Você tem que se preocupar como é que eu guardo mais R$500, ou mais R$1.000, ou mais R$100. Esse é o fator preponderante. E sabe que tem uma vantagem, porque o retorno dos investimentos não depende da pessoa. Claro que se ela tiver uma boa assessoria, né, isso tende a melhorar, mas depende do mercado, e ninguém controla, e ninguém sabe qual vai ser nos próximos 5, 10 ou 30 anos. A gente tem uma ideia, a gente não sabe. Agora, quanto a pessoa guarda de dinheiro, só depende dela. Então, é o fator mais importante e está nas mãos dela. É esse que ela tem que caprichar. Bacana. Walter, no próximo bloco a gente vai dar dicas práticas, então, de aplicações que podem ajudar uma pessoa a buscar R$1 milhão ou o que ela precisa para se aposentar e quanto tempo isso pode acontecer. A gente volta logo na sequência, logo depois de nossa breve parada para um comercial. Hoje, todo mundo fala sobre investimento. Mas, afinal, o que é investir de verdade? De verdade, com o BTG Pactual Digital. É ter as melhores opções do mercado. Ações da Bolsa, fundos, aqui e lá fora. É ter com quem contar 24 horas. Gente de verdade, não robôs. E gente que é experiente, com mais de 3 décadas no mercado. É começar aos poucos e longe com o BTG, sem ter que pagar taxa nem mensalidade. Comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Abra sua conta, dê um BTG nos seus investimentos. Bom, voltamos agora, e agora a parte mais difícil e mais interessante. A gente vai fazer umas contas aqui para dar dicas práticas. Walter, um dos nossos objetivos aqui no All News Economia é exatamente dar dicas práticas para quem nos acompanha. A gente, então, queria dar uma ideia de quanto tempo algumas aplicações podem chegar a R$1 milhão. Claro que isso varia de tempo e de diversos outros fatores. Mas vamos considerar algumas condições, supondo que a pessoa consiga aplicar aí R$500 por mês, por exemplo, na renda fixa. E, Walter, fique à vontade para lembrar a quem nos ouve que há diversos fatores e o que ele precisa considerar para ter uma ideia, para chegar nos objetivos dele. Mas uma aplicação bem tradicional, bem brasileira, né, a poupança, considerando a taxa básica de juros aí de 6,25%, a gente sabe que ela está subindo, que ela vai subir, mas só para ter uma ideia, 6,25% do dia 22 de outubro. Em quanto tempo a pessoa teria R$1 milhão com a poupança? Ela ia levar, nessa conta, sem observação nenhuma, ela ia levar um pouco menos de 50 anos. Então, investindo R$500 por mês, com a taxa que a gente tem hoje, ia levar ali uns 49 anos aproximadamente para ela chegar em R$1 milhão. Parece muito tempo e é muito tempo mesmo. O que a gente precisa lembrar nisso são algumas observações. Primeiro que, com certeza, para acumular patrimônio ao longo de muito tempo, investimentos como a caderneta de poupança não são indicados, porque eles têm um retorno muito baixo e ao longo de muito tempo o retorno dos investimentos faz muita diferença. Então, essa é uma primeira observação. A outra é que a gente está se baseando na taxa de hoje, né? E a gente tem essa tendência de olhar o passado razoavelmente recente, 1, 2, 5, até 10 anos, e imaginar que ele vai se repetir no futuro. A gente faz isso para tudo, tá? Se você é dirigente de um clube de futebol e quer contratar um técnico, você quer contratar o campeão do ano passado, não o campeão de 10 anos atrás, né? É normal, funciona para quase tudo, mas para investimento isso é péssimo, porque o passado não se repete dessa forma. Então, se a gente se basear só no passado, a gente vai ter uma ideia, mas a perspectiva do futuro é diferente, por isso, tratar com investimentos é muito mais complexo do que parece. Aí a gente tem que ter ali algumas ideias diferentes dessa do passado recente. Isso é importante, de fato, Walter, bem lembrado, mas e vamos dar um passinho adiante, né? O Tesouro Selic que rende um pouquinho mais que a poupança, nas mesmas condições, seria menos de 49 anos? Sim, nas mesmas condições, você conseguiria chegar no R$1 milhão em um pouco menos de 40 anos. Aparece muito, são 10 anos de diferença. Então, você vê como pouca diferença em muito tempo dá muita diferença.
E só lembrando que na poupança você não paga imposto de renda. Se você investe no Tesouro Selic, você paga imposto de renda. Então, se eu descontar essa questão do imposto de renda, ao invés de um pouco menos de 40 anos, você vai para um pouco mais de 40 anos, alguma coisa como 42 anos. Ainda assim, é bem menos do que da caderneta de poupança. Só para destacar essa diferença, a poupança ela rende 70% da Selic, que é a taxa básica de juros. E o Tesouro Selic rende a taxa básica de juros cheia. Então, essa pequena diferença, só como disse o Walter, o Tesouro Selic paga imposto de renda. E outra coisa importante, né, Walter? Quanto mais tempo o dinheiro fica lá, lógico que ficar 40 anos tudo bem, mas quanto mais tempo ele fica, menos imposto ele paga, né? Sim, nos 2 primeiros anos você tem essa questão, você tem um imposto que vai diminuindo ao longo do tempo, depois de 2 anos ele se fixa em 15%, nesse caso, eu fiz a conta com 15%. Então você vai de 49 anos para 42 anos, ainda é muito, mas já é bem menos, né? Imagina quando você estiver chegando lá, a diferença é que faz, tenho mais 7, 8 anos ainda, ou já cheguei. Então, é diferente. Bom, e aí muita gente, não nesse ano necessariamente, nem no ano passado, quando a Bolsa não foi tão bem, mas anos atrás, entre 16, 17, 18, 19, a Bolsa foi bem, muita gente disse, nossa, mas então a Bolsa deve ser uma maravilha. A renda variável são aquelas aplicações que variam, que não têm um rendimento pré-fixado ou acertado, né? A Bolsa de Valores é um exemplo, onde você compra e vende ações, e os fundos de investimento que aplicam nessas ações, os fundos imobiliários. Dá para a gente fazer um exemplo com a Bolsa? Eu vou te provocar, Walter. Por exemplo, nos 10 anos encerrados em 2020, o Ibovespa, que é o principal índice de ações, é uma mediana, é uma grande média do mercado de ações no Brasil, com as ações mais negociadas. Esse Ibovespa subiu 72%. Dá para dizer, nossa, mas se ele subiu 72% em 10 anos, eu vou pegar isso aqui, vou jogar para frente e vou ter uma ideia de quanto eu posso ganhar com a Bolsa. É simples assim? Não, é bem mais complexo. Só para você ter uma ideia, se eu pegar esse 72% e tirar isso como uma média dos 10 anos, esse retorno vai ser menor do que o da Selic que a gente falou agora. E, por lógica, o retorno da renda variável, das ações, quando você dá prazo, ele tem que ser maior do que o de juros, porque não faria sentido você investir em empresas para ser sócio de empresas, ganhando menos do que alguém que empresta dinheiro para empresas, né? Não tem lógica. Então, se você fizer essa conta com os 10 anos do passado, vamos lembrar que a gente teve impeachment, pandemia, crise mundial, foram 10 anos razoavelmente complexos ali, né? A gente ainda está nesse turbilhão. Afinal de contas, estamos no Brasil. Quer dizer que nos próximos 10 anos não vai ter? Não, ao contrário, a gente vai ter a certeza que existirão novas crises, mas elas também vão passar. Agora, se você pegar perspectivas futuras, tanto de juro quanto de ações, os números são bem diferentes mesmo. Se você pegar uma perspectiva de juro futura, ela é menor do que a perspectiva que a gente tem hoje, ao menos se você tirar a inflação, né? Hoje a gente tem um pico de inflação, há 1 ano e meio, 2 anos atrás, a gente tinha uma inflação lá embaixo, ela varia muito. Se a gente pegar a perspectiva de inflação média, perspectiva de juro média, você vai ver que para você chegar nesse tão sonhado 1 milhão, levando em conta a inflação, que é fundamental, e até adiantando um pouco a conversa, porque acho que a inflação precisa ter lá, porque R$1 milhão daqui a 20, 30, 50 anos não quer dizer R$1 milhão hoje, né? Você não compra as mesmas coisas. Mas já R$1 milhão de verdade, poder de compra de R$1 milhão, se você pensar em juro daqui para frente, investindo R$500, é muito difícil. Você vai levar ali 60 anos para fazer isso. Você vai precisar de outros investimentos que não são como eram há 50 anos atrás. Não é caderneta de poupança, nem é só Tesouro Selic. Agora, se você pensar em ações, na perspectiva de ações, também já descontando a inflação, esse prazo vai para alguma coisa como 30 anos, o que é menos da metade. 30 anos é muita coisa. Nós estamos falando de investir R$500 por mês. Né? Também são valores baixos para quem quer um valor muito alto. Como a gente viu, com R$1 milhão, você pode ter uma renda
bastante interessante, né? Muito acima desses R$ 500 que você consegue guardar. Então, o ideal é que a pessoa saiba que para essas coisas de longo prazo, só renda fixa não vai funcionar. Ela vai ter que ter um tempero ali bacana, incluindo ações e outros investimentos, como você mesmo citou no começo. Uma carteira diversificada é o portfólio ideal de qualquer bom investidor. Mas, Walter, você tocou num ponto importante que é inflação. Tem aplicações em que a pessoa pode se proteger da inflação e mesmo na Bolsa, de alguma forma a Bolsa, o investimento ela dá uma certa proteção para a inflação, contra a inflação? Sim, mas sempre com prazos mais longos, nunca em curto prazo. Eu quero ter certeza que de hoje até o começo do ano que vem eu me proteja da inflação. Não dá, porque por incrível que pareça, em investimentos, o prazo mais longo é mais previsível que o prazo mais curto, diferente das outras coisas que a gente tem na vida. Mas sim, você tem algumas opções, como o próprio título do Tesouro, que você pode pegar no Tesouro Direto, chamado IPCA+. O que ele faz? Ele pega o dinheiro que você investiu, te devolve no final, corrigido pela inflação, com um juro que você combinou. Só que tem um detalhe. Essa combinação só vale se você deixar aquele investimento até o final. E aí nós estamos falando de coisas de 10 anos, 20 anos. No meio do caminho, ele vai variar pra caramba. Tem título assim que no mês passado caiu 7%. Assim, realmente varia muito. Se você deixar pelo prazo, ele garante que te retorna pela inflação. Quando você vai para ações, o mercado, de uma forma geral, ele vai acima da inflação, e bem acima da inflação. Por quê? Porque as empresas que estão lá, elas trabalham com as suas receitas e despesas. Então, embora as suas despesas também, muitas delas sejam corrigidas pela inflação, suas receitas também são. Então, os lucros tendem a acompanhar isso. Portanto, o mercado acionário, claro que depende do setor, depende da empresa, isso é mais fácil ou mais difícil, mas sim, isso também tende a acontecer. E os aluguéis também tendem a ser corrigidos pela inflação, embora aí seja mais complexo, porque depende de um setor inteiro, que é o setor imobiliário, ele pode estar mais aquecido, menos aquecido, né? O ano passado a gente viu, o IGPM, que é o que corrige uma boa parte dos aluguéis, estava lá em cima. Então ganhou muito? Não, porque você ia cobrar, o cara falava, não te pago, vou embora. Então você tem que negociar. Mas de uma forma geral, os investimentos, esses que eu citei, têm uma boa perspectiva de corrigirem a inflação ao longo do tempo. Bacana. Fundos imobiliários, inclusive, que é uma forma de investir em imóveis, também é outro tema que a gente tocou aqui já em podcast anterior, que quem nos ouve tem a oportunidade de acompanhar também. Walter, você falou sobre a preocupação com a inflação, e falou com relação à questão do prazo. E por isso, quem está pensando em se aposentar ou investir para lá na frente ficar com a renda, essa questão do prazo é fundamental, né? A pessoa tem que definir, falar assim, não, eu vou ficar 10 anos, e não ficar nervosa quando o mercado começa a oscilar muito e querer resgatar porque acha que está perdendo dinheiro. Deixar claro que ela tem que esperar o momento certo de resgatar o dinheiro. É isso, Walter? Sabe, João, essa é talvez a melhor mensagem que a gente possa passar. Todos os estudos que a gente vê no mundo inteiro indicam que o pior inimigo do retorno do investidor não é o investimento, é o comportamento do próprio investidor. Por quê? Porque ele tende a falar, eu vou investir nisso porque está subindo. Ou seja, ele entra na onda depois que ela cresceu. Então ele está comprando investimento caro. E aí, na hora que está caindo, ele fala, eu vou sair porque está caindo, mas é que já caiu. Então, ele compra caro e vende barato. É exatamente ao contrário do que qualquer pessoa deveria fazer para ganhar dinheiro. Então, se você entendeu isso e tirou aquele medo que é natural do brasileiro, que é, eu vou colocar meu dinheiro ali e ele vai sumir, porque isso já aconteceu no passado, a gente tem uma série de golpes e tudo mais, você entendeu que isso não é verdade, que oscilação não é perda do dinheiro, você tem que saber que, se é de longo prazo, fale com bons fornecedores de investimentos que tenham alinhamento de interesse com você, deixa eles te ajudarem a montar uma carteira verdadeiramente diversificada e esquece. Uma vez por ano, você vai lá, conversa, faz alguns ajustes, isso é natural, mas acompanhar o mercado em bases diárias, nossa, hoje a bolsa caiu, o que eu tenho que fazer? Nada, você tem que ganhar mais dinheiro e guardar, porque essa é a sua parte. A parte de gestão de investimentos é com os gestores de investimento, e eles vão estar fazendo o que é melhor para você, desde que num modelo de alinhamento de interesses. Agora, caiu, eu tenho que fazer isso, subiu, eu tenho que fazer aquilo, agora é o Bitcoin, agora é o fundo imobiliário, agora é o CDB.
Isso é a pior coisa que você pode fazer. Você vai ficar sempre correndo atrás do movimento, e por chegar atrasado, você só vai pegar as sobras da festa e não vai conseguir juntar o patrimônio que você precisa. Portanto, objetivo claro, paciência, resiliência e disciplina, Walter. É isso que o investidor tem que ter para ter o seu 1 milhão ou o que ele precisa ter para se aposentar no futuro. É isso aí, foco claro e foco no que você controla. O que você controla? Quem são seus fornecedores? Qual o nível de risco que você aceita e quanto dinheiro você guarda? Foca nisso aí que tudo vai dar certo. Mas você precisa dar tempo ao tempo. Qualquer oferta de, olha, aqui você vai ganhar muito dinheiro, sem risco e rápido, fuja, porque você vai ser enganado. Super importante, não comprometer o futuro com falsas promessas. Walter, mais uma vez, obrigado por sua presença. Walter Policy, planejador financeiro e sócio da Fiduc. Chegamos ao fim desse podcast, o All News Economia, em que falamos sobre como montar uma carteira de investimentos de forma simples e segura. Espero que tenham gostado. Walter, mais uma vez, obrigado. É um prazer. Quando precisar, a gente está aqui para bater esse papo. Até a próxima. Valeu, até a próxima. Uau!